Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e nós estamos conversando um pouquinho acerca das matérias do seu edital do TJ São Paulo para o cargo de escrevente. E você que deseja adquirir o nosso curso de R$ 39,90, você terá todo esse acesso de conhecimentos em direito do bloco 2, tudo isso aqui por R$ 39,90. Aulas em vídeo e PDF das respectivas aulas lá na plataforma do Desafiando Concursos. O link está aqui na descrição ou você também pode pedir nos comentários, beleza? Bom, hoje nós vamos conversar, galera, um pouquinho sobre o Código Penal nos seus artigos 294 e 299. Beleza, galera? Maravilha! Então, vamos lá. Eu sempre gosto de dedicar os materiais do Desafiando Concursos a Deus e eu deixo um versículo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, Provérbios 16:1. Se você está pensando em desistir, larga esse pensamento agora. Pega o seu caderno, pega a sua caneta e já deu tudo certo, em nome de Jesus. Beleza, galera? Bom, deixa eu colocar aqui a minha caneta. E vamos lá. Pessoal, uma coisa que eu sempre gosto, né? Já conversei com alguns alunos em outra aula, mas eu sempre gosto de reforçar Código Penal. Sempre analise os verbos. Por quê? Porque se eu falo de uma tipificação, se eu falo de uma pessoa que comete uma ação, eu estou falando do quê? Eu estou falando de verbo. E quando você grava o verbo, fica muito mais fácil para você poder identificar o que aquele tipo penal te traz. Eu vou, inclusive, voltar aqui algumas aulas, a última aula, né, o nosso último material. Olha para você ver como que a VUNESP ela gosta de cobrar, beleza? Olha para você ver. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver uma questão aqui. Tá, eu vou ir para frente. Olha essa questão aqui, ó. Foi para TJ. Presta atenção. O caput, só para vocês entenderem, do artigo 293, o que é o caput? É o corpo do artigo, tá? Tipifica a falsificação de papéis públicos, em especial expressamente no que concerne as seguintes ações. Olha para você ver. Presta atenção. Quando você fala, é só para você poder entender o contexto. Quando você fala do 293, do que você está falando? Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Presta atenção, nós estamos falando disso aqui, ó. Nós estamos falando do 293, que é o crime de falsificação de papéis públicos. Na falsificação, você tem duas formas de falsificação. Seja a fabricação, que é quando não existe, então vai ser criado, ou a alteração, que é quando existe, mas ele vai ser alterado. Então, 293 fala assim, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Maravilha! Olha o que a questão te pergunta, ó. Esse é o 293. E aí vem vindo os incisos. Falsificar, fabricando ou alterando. Agora, olha aqui a questão, ó. Cadê? Ó. O caput 293, parará. Quais são as ações? Letra A, produção e confecção. Letra B, contrafação e conspurcação. Letra C, fabricação e alteração. Letra D, adulteração e corrupção. Ou letra E, corrupção e produção? Letra C. Ou seja, você leu 293 e fala, peraí, falsificar, fabricando ou alterando. Pronto, letra C. Ó. Então, não tem muito, às vezes, o que você ficar ali, sabe? Nossa, deixa eu... Não. Às vezes é ir, às vezes não, né? Sempre é você ir, ler, entender e fixar na sua mente. Beleza? Uma coisa que eu aprendi.
Direito penal sempre pegue os verbos. Bacana? Maravilha. O 294, ele já vem com os petrechos de falsificação. Então, bora lá, ó. Fabricar, primeiro verbo, primeira ação. Adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Então, aqui, galera, basicamente é o seguinte, deixa eu só... Pronto. Basicamente aqui é o seguinte, petrecho é quando a pessoa, exemplo, ela guarda o objeto que é destinado para a falsificação, lá do 293. Agora, a reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Então, a pessoa que tem ali, adquire. Então, o Zezinho adquiriu um objeto que ele serve, que a sua destinação é para falsificação de papéis públicos. Reclusão de 1 a 3 anos de multa. Se, olha aqui o 297, se o agente ele é funcionário público, aqui, ó, é a qualidade de funcionário. Então, se esse agente, se essa pessoa que fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda esse objeto destinado à falsificação, se ele é um funcionário público e se ele comete esse crime do 294, se ele comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. O 295, vou dizer assim, num todo, ele é sempre muito cobrado. Não o 295 em si, mas sempre em que um tipo penal, ele fala assim, se o agente é funcionário público, ele comete o crime prevalecendo-se de seu cargo, ou seja, se ele comete aquele ato, se ele comete aquele crime usando de seu cargo público, ele tira proveito. Basicamente, esse prevalecendo, é tirar proveito. Aqui minha letra ficou bem feinha, né? Ficou parecendo provito, é proveito. Se ele se prevalece, se ele tira proveito, aí aumenta-se a pena de sexta parte. Beleza? Maravilha. Bom, 296. O 296 já vem falando da falsificação do selo ou sinal público. Gente, muito cuidado. Trouxe uma questão que falava o seguinte, olha, selo destinado a controle tributário, a falsificação, né? É o crime de falsificação do selo ou sinal público? Não. Não é. Já é a falsificação de papéis públicos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a questão que eu falei para vocês. Minha aula é assim, tá? Eu volto o slide anterior, mostro para vocês, porque eu gosto assim, tá? Cadê aqui, ó? Cadê? A falsificação de selo a controle tributário configura o crime de... A pessoa poderia colocar falsificação de selo ou sinal público, por conta do selo. Até falei, né? O selo do controle tributário, a pessoa poderia ligar à falsificação de selo ou sinal público, tá? Mas muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Beleza. Deixa eu ir lá pra frente já. Cadê aqui onde nós paramos? Beleza? Beleza. 296, então. Falsificação de selo ou sinal público. 296. A mesma coisa. Falsificar, mesma coisa. Fabricando ou alterando, a mesma coisa. Falsificar, fabricando ou alterando. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Inciso 1.
Selo público, destinado ao quê? Destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Inciso 2, selo ou sinal, por isso, né, falsificação do selo ou sinal público, atribuído por lei, entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. A reclusão aqui, nós somos de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas. O que é isso, Rebeca? Incorre nas mesmas penas. Essa reclusão de 2 a 6 anos e multa também serão aplicados nesses casos aqui, ó. Por isso que quando você vê assim, incorre nas mesmas penas quem? Aquela pena que você leu antes, do caput, ela também vai ser aplicada a outros casos. Primeiro, quem faz o uso do selo ou sinal falsificado? Porque, claro, se você tem uma pessoa que vai falsificar, então, né, terão pessoas, provavelmente, que farão uso desse selo falsificado. Inciso 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro, em prejuízo de outro e em proveito próprio ou alheio. Presta atenção. O inciso 2 não quer dizer que o selo ou sinal são falsos. Utiliza indevidamente. Olha para você ver a diferença, tá? Presta atenção. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado é quando houve a falsificação, seja fabricando, seja alterando. Agora, no inciso 2, já é diferente. Sabe quando você compra um produto e aí vem escrito assim, o modo de uso? Eu te pergunto, se você usar esse produto de forma indevida, ou seja, o produto está ali, só que você usou para outra finalidade e o seu produto estraga. A culpa não é de quem te vendeu, a culpa foi sua, porque você usou indevidamente, você usou para outra finalidade, por exemplo. Então, quem pega o selo ou sinal verdadeiro, mas utiliza de forma indevida para prejuízo de uma pessoa, de uma outra pessoa, ou proveito próprio da própria pessoa ou alheio, também vai responder de 2 a 6 anos. Inciso 3. Quem altera, quem falsifica ou faz o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades de administração pública. Beleza? Maravilha. Bom, foi o que eu falei com vocês. Incorre, então, na mesma pena, artigo 296, falsificar, fabricando ou alterando. Vai incorrer na mesma pena quem faz o uso, quem utiliza indevidamente, quem altera, falsifica ou faz uso indevido. Beleza? Beleza. Agora, de novo, né? Se o agente ele é funcionário público e ele comete, prevalecendo de seu cargo, aumenta a pena de sexta parte. Beleza? Bom, deixa eu apagar aqui a tela, né? Outra tipificação. Falsificação de documento público. Não é papel, documento público. Falsificar no todo, ou seja, né, 100%, ou em parte, 50%, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, aqui na falsificação de documento público, você tem falsificar esse documento 100%, ou seja, no todo, ou falsificá-lo em parte, ou alterar um documento público verdadeiro. Então, o documento ele é verdadeiro e a pessoa vai e altera esse documento, tá? Então, a falsificação de documento público ele pode se dar pela falsificação ou pela alteração. Reclusão de 2, essa foi boa, né? De 2 a 6 anos e multa. Outro caso, novamente, se o agente é funcionário, aumenta a pena o quê? De
sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, o que vai se equiparar a documento público? O emanado da entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular. Então, para efeitos penais, então, o que é basicamente o que se equipara a documento público? O que significa a palavra equiparar? É como se eu estivesse falando assim, o que se iguala a documento público? É basicamente isso, tá? Beleza? Maravilha. Parágrafo 3º. Vai incorrer também na mesma pena quem insere ou faz inserir. Aí vem todos os incisos. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante o que? A Previdência. Pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Ou na carteira de trabalho e na previdência do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência, uma declaração, seja falsa ou seja diversa, né, da verdadeira, daquela que deveria ter sido escrita, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social. Uma declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Bom, basicamente, falsificar quer dizer o quê? Reproduzir, imitando ou contrafazer. Então, é algo que? Fake, né? Sabe quando você compra algo e você não sabe que aquele algo como que eu posso dizer? Se vocês falam, é paralelo. É o quê? Não é original, é falsificado. Então, por exemplo, você vai e compra uma camisa. Porque a camisa falsificada é mais barata do que aquela camisa original que você quer. Então, alguém reproduziu a camisa original. Já alterar é diferente. Significa modificar ou adulterar. Algo só é alterado se aquele algo existe. Então, se aquele algo existe aquele algo, então, ele vai ser modificado ou ele vai ser alterado. Exemplo, um documento verdadeiro, vai lá e se modifica ele, tá? Perceba, o documento de fato existe. A diferença, então, fundamental entre falsificar e alterar é que no primeiro caso, o documento que ele existe. Deixa eu só colocar aqui minha caneta. Pronto. Primeiro caso, o documento inexiste, foi o que eu falei para vocês. Quando você tem a fabricação, ele inexiste. Agora, quando você fala de uma alteração, o documento, ele existe. O documento é verdadeiro. Só que aí a pessoa vai e modifica aquele documento, tá? Tirando o seu aspecto original. Beleza? 298. Falsificação de documento particular. Falsificar, mesma coisa, no todo ou em parte. Um documento particular ou alterar um documento público verdadeiro. Reclusão de quanto tempo? De 1 a 5 anos e multa, tá? Falsificação de cartão. Olha o parágrafo único. Para fins do disposto no caput, ou seja, para fins de falsificação de quê? De documento particular, o 298, eu equiparo a documento particular o cartão de crédito ou cartão de débito, tá? Ou seja, documento particular é todo aquele documento que ele é escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma e destinado a comprovar um fato, ou ainda uma manifestação de vontade. Então, documento particular é o documento que vai comprovar algo, ok? Ou seja, é aquele que não é público. Isso é óbvio, né? O documento particular é aquele que não é público. Isto é, não é nenhum documento que foi feito, que foi elaborado por um funcionário público, ainda que o seja sem preencher as formalidades legais, tá? Ou seja,
Trouxe até aqui uma jurisprudência do STF que diz o seguinte, ó. São privados os documentos cuja elaboração não conta com a participação de funcionário público no exercício de suas atribuições. Ou seja, se o documento público emitido por funcionário sem competência pode se equiparar ao particular. Por quê? Porque ele não tem competência para fazer aquilo. Porque entende-se que o documento particular, ele não foi elaborado por um funcionário, por um servidor. Então, ele é o quê? Ele é privado, porque não foi elaborado com a participação de um funcionário público. Beleza? Falsidade ideológica. Omitir. Então, na falsidade ideológica, você tem a omissão, que é diferente do uso de documento falso, tá? Omitir em documento público ou particular uma declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou, no caso, né, fazer uma declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Então, aqui, quando nós falamos da falsidade ideológica, você fala, então, de uma omissão. Esse aqui, ó, é o ato. Esse aqui é o meu verbo, omissão. Omite documento público ou particular. Omite o quê? Quem omite alguma coisa. Então, uma pessoa omite o quê? Declaração. Que dele devia constar ou inserir ou fazer inserir. Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Então, basicamente, a pessoa omite, a pessoa esconde, né, alguma declaração que deveria ser escrita. Ou seja, mente, né? Reclusão de 1 a 5 anos e multa. 1 a 5 anos e multa, se o documento é público. Agora, reclusão de 1 a 3, se você tem um documento particular. Parágrafo único. Se o agente ele é funcionário público, ele comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Aqui já inclui, ó, se essa alteração é de assentamento de registro civil. Beleza? Bom, falsidade ideológica, então, é quando você tem uma alteração de um conteúdo que pode ser total ou parcial. Exemplo, o falsificador que obtém numa gráfica impressos semelhantes às das carteiras de habilitação. E ali preenche os dados dos interessados e faz nascer uma carteira que não foi emitida por um órgão competente. Então, por exemplo, a pessoa vai, compra ali, o Zezinho tá vendendo essas carteiras, ele vai lá, compra, e ele começa a utilizar como se fosse uma carteira de habilitação que foi emitida por um órgão competente. Beleza? Exemplo, então, de falsidade. Bom, 2023, questão do TJM, na verdade, escrevente. É correto afirmar que, olha para você ver, a VUNESP ela gosta muito de trazer o corpo do caput e te perguntar qual é o tipo penal. É como se eu falasse assim, eu sempre dou esses exemplos, gente. É como se eu falasse assim, olha, se eu misturar farinha, leite, ovos, chocolate e açúcar, vai sair o quê? Letra A, empadinha. Letra B, coxinha. Letra C, bolo. Letra D, torta de laranja. O que vai sair do forno? Bolo. Então é como se fosse isso. Ele te traz todo o texto da lei e só te pede para falar assim, olha, o que vai se encaixar aqui? Omitir em documento público ou particular. Declaração que dele devia constar. Primeiro ponto, pega a palavra, por isso que eu falo, pegue palavras-chave. Por quê? Omitir. Quem omite, omite alguma coisa. Beleza. Ele vai omitir como? Inserindo ou fazer inserir, enfim. Só que se você gravar a palavra, o verbo omitir, já fica mais fácil de você entender que eu estou falando de uma falsidade ideológica. Beleza?
Então, devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa daqui devia ser escrita. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, configura o crime de letra A, falsidade ideológica. B, falsificação de documento particular. C, falsificação de papéis públicos. D, falsificação de documento público. Ou letra E, falso reconhecimento de firma ou letra. Nem chegamos ainda no falso reconhecimento de firma ou letra. Letra? Uau! Letra A. Beleza? Lemos agora. 299. 2018, VUNESP também, ó. O crime de falsidade ideológica do artigo 299 tem a pena aumentada em um sexto se, letra A. Causa prejuízo ao erário público? Nós vimos sobre isso, gente? Não. B. Ludibria a autoridade pública no exercício da função? Não. Cometido em concurso de 2 ou mais funcionários públicos? Esse concurso aqui não é de concurso público não, tá, gente? É quando você tem a participação de mais de uma pessoa. D. Do fato advém vantagem devida para o agente ou a outrem? E aí? Letra E. O agente é funcionário público, comete o crime prevalecente de seu cargo. E aí? Você ficaria entre a D e a letra E? Sim? Letra E. Foi o que nós vimos. Beleza? Ó, lá no 299. Se o agente é funcionário e comete o crime prevalecendo-se, ou seja, ele, como que eu posso dizer? Ele tira vantagem, tá, do seu cargo. Beleza? Ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Beleza? Mais um. A inserção de declaração falsa em documento público ou particular com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante configura o quê? Letra A. Crime de favorecimento pessoal. B. Crime de sonegação de documento. Letra C. Crime de falsidade ideológica ou crime de falsidade material? Letra C. Crime de falsidade ideológica, como nós já vimos. Beleza, pessoal? Bom, 299 fica aí para vocês. Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Foi um prazer tê-los aqui comigo hoje. Que Deus te abençoe onde você estiver. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.